Vou fazer, você se importa de eu trabalhar igual o Steve Jobs? À Então dá vontade. licença. Vou trabalhar descalço. É isso. E tá tudo bem. E vamos lá. Continua contando a sua história. Porque eu também me Maravilhosa. sinto um pouco revolucionário, diferente, fugindo um pouco os padrões. A gente tem que se renovar, se reciclar, mudar. E dane-se que os outros vão pensar, se isso trouxer a minha felicidade, é nisso que eu vou correr atrás descalço. E aí eu era apaixonada pelos estudos dos astros, pelas estrelas, e eu queria fazer aeroespacial no ITA. Porém, quando eu tinha 14 anos, e olha que coisa engraçada, né? Foi quando eu fiz a inscrição do vestibular. Eu sou fã de iPhone, sou fã da Apple, adoro Steve Jobs, acho um cara fantástico. E aí a minha mãe fez o seguinte desafio, e veja como eu sou competitiva. Ela falou assim, olha, se você passar na faculdade esse ano, e eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu te dou um iPhone 6, que o iPhone ele lança todo setembro, né? E eu era fãzona, e até hoje eu sou usuária da Apple. E eu falei assim, tá, em quantos vestibulares você quer que eu passe? E eu estudava em escola militar, né? E tem todo um ensino diferente. E me inscrevi nos vestibulares, acabou que eu acabei passando na Universidade Estadual do Ceará, que na época era o terceiro melhor curso de business do Brasil. Fui fazer administração. Obviamente que tem todo um rolê, né? Porque na época o MEC proibia, um ano depois que eu passei, o MEC ele proibiu. Mas se você comprovasse que você tinha conhecimentos de ensino médio, eu fiz uma prova de 180 questões, era tipo quase um Enem. E como eu tinha menção em Olimpíada, que a gente era obrigado a fazer na escola militar, eu já falava 2 idiomas na época, enfim, tudo contribuiu e a aprovação também no teste para que eu pudesse cursar a faculdade. Tanto que no meu histórico é muito engraçado. Em todo canto que eu tenho que aplicar, mas só tem o histórico até o seu primeiro ano do ensino médio, cadê o segundo e o terceiro? Daí eu não precisei fazer, que eu fui direto para a faculdade. Começou aí a sorte, né? Ô sorte. Por exemplo, eu entrava no Uber, às vezes, para ir em algum lugar, e eu começava a conversar com a pessoa e falava, é porque eu sou engenheiro, eu me formei e tudo mais. Eu falei, tá fazendo Uber? Sim, porque não encontrei emprego. Sim, mas por quê? E aí, não sei o quê, não tive oportunidade. Aí eu vim aquele estalo. Falei, mas você sabe o que é um Six Sigma, um Lean Manufacturing? São coisas técnicas da área de engenharia. Cara, não. Você estagiou? Não. Fez parte de empresa júnior? Não. Você, entendi. Então, o que tá faltando? A nossa educação, né, de modo geral, o que é? Estude, passe na faculdade, você tem que ser um engenheiro, porque engenheiro ganha bem, um advogado, porque advogado ganha bem, um médico. Mas não necessariamente era o que as pessoas gostariam de fazer. Sim. E aí eu abri a minha primeira empresa, de um pós-pico de depressão, assim, bem bad mesmo. Eu identifiquei essa oportunidade de, e se a gente levar informação para essas pessoas, orientar, mentorar de fato, para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho, na profissão que ela escolheu. E nisso, eu lembro que no meu primeiro mês eu faturei, vindo de uma depressão, 6 mil líquido, só com o meu celular. E mentorando pessoas. Sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. E esse foi o meu primeiro negócio. E eu pensei, caramba, e vinha muito a felicidade no meu coração. Acho que não era muito... O dinheiro eu sempre entendi como consequência daquilo que a gente faz, Sim, sabe? quando a gente faz com amor, é consequência. E vai e coloca o teu coração em tudo. E eu acho que era muito genuíno. Então, quando as pessoas falavam, Ju, eu vou ter uma entrevista. Ju, eu não tô acreditando. Caramba, me recoloquei. Postava lá no LinkedIn, não sei o quê. E, nossa, aquilo pra mim era o mais fantástico. E isso foi me tirando da depressão. Porque eu comecei a ver que em mim tinha um certo dom, um talento, não importa o termo para isso, mas que ajudava as pessoas de alguma forma. Você sabe que tem uma característica para quem tem cachorro e para quem tem gato. Qual é? Sim. Geralmente as pessoas que têm cachorro, elas são mais extrovertidas. Porque o cachorro, ele tem esse temperamento, por mais que as raças sejam diferentes... Pula! E ele é mais companheiro, o gato não, o gato já é mais independente. Então, geralmente, reflete também a personalidade das pessoas. Minha teoria, posso estar completamente errada, mas você pode estar passando agora por um momento mais introspectivo. O que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Que você falou que
poxa, eu tô respeitando mais os meus momentos, então eu estou me resguardando mais. Essas mudanças, é completamente natural, né, Ale? A gente, em determinados momentos da vida, a gente tá mais... Que nem o Golden Retriever, né? Eu brinco que tem gente que tem a personalidade do Golden. Que é brincalhão, tá em conjunto. Mas existem momentos da vida, eu brinco que são os invernos da nossa vida, né? A gente fica mais introspectivo, a gente precisa de mais tempo. E o gatinho, ele é um animal mais independente. Ele tá ali, ele te faz companhia, mas ao mesmo tempo ele sabe respeitar o espaço. Então talvez você esteja passando por esse momento em que você também tá precisando respeitar o seu espaço. E eu espero que ele escute esse podcast, porque ele 4 horas da manhã pula em cima de mim, quer brincar. É 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, meu despertador vai tocar às 6, e aí ele vai brincar, parece que é meio-dia. 4 horas da manhã. De ficar na dele. Poxa, Lion, E nesse dia, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. É o Lucas capítulo 15, versículo 17. E caindo em si disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei. Então naquele dia eu caí em si. Todo mundo falava, mas eu não enxergava. Naquele dia eu enxerguei que eu precisava de ajuda. Porque você pode ter o melhor pastor, a melhor esposa, o melhor amigo. Se você não quiser, não acontece. Não acontece. Então, não acontece. ali naquele dia... Você tem que querer. Eu pedi ajuda. Eu falei, me ajuda. E quando você pede ajuda, o que o céu faz? O céu manda recurso. E o recurso que o céu manda é pessoas. E aí eu fui e falei, cara, eu não aguento mais, me ajuda. Aí isso era num sábado para domingo. Aí no domingo, eu acordei de manhã, minha mãe tava... Assim, até me emociona, cara. Minha mãe tava parada na porta, assim, de casa, e ela tava olhando pro nada. Magrinha, porque o parente, ele sofre junto com o dependente. Consome. Entendeu? Porque preocupação, você ama, tem sentimento envolvido. O viciado não tem sentimento, mas você tem por ele. Enquanto não entra em casa vivo, não dorme direito. Isso aí. E quando você falou que passava meses chora e só ligava, ela não dormiu uma noite. Isso aí. E aí ela parada assim, olhando pro nada, sabe? Sabe quando a pessoa tá olhando pro nada, esperando uma notícia ruim? Era o que minha mãe tava. E ali, cara, eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe naquele dia tinha feito uma oração. E a oração da minha mãe, a minha mãe sempre orava para Deus me dar livramento. E assim, a mãe que tá assistindo agora, tem hora que Deus requer de você que você mude a oração. Porque a oração de uma mãe e de um pai é muito poderosa. Porque o pai e a mãe detêm influência espiritual sobre o filho. E me corrija se eu estiver errado. Sim. Os pais e as mães que estão passando por esses problemas têm que recorrer a Deus, sim. Sim. Porque se você ficar só metralhando a cabeça da pessoa, ela vai se sentir pesada e vai te carregar onde? Na droga. É gatilho. É gatilho. Então não enche a cabeça. Não, eu vou contar as estratégias. Dobra o joelhinho e reza. E eu vou contar a estratégia que minha mãe usou comigo. Vou contar aqui. E aí, cara, eu me lembro que a minha mãe tinha feito uma oração e a oração da minha mãe foi, Deus, eu não aguento mais. Eu entrego o Vitor nas tuas mãos. Ele não é meu, ele é teu. Faz com ele como tu quiseres. Irmão, depois dessa oração, a minha vida... Mas ela fez com você? Ou não. Ela fez essa oração? Não. Ela fez sozinha. Sim. O momento dela, ela e Deus. Ela falou, Deus, eu não aguento mais. Eu entrego ele nas tuas mãos porque ele não é meu. Porque enquanto minha mãe ficava ela já tinha te perdido. Enquanto minha mãe ficava na oração assim, livra, o que acontecia? Eu aprontava e Deus me livrava. Quando ela mudou a oração, ela falou, Deus, tá aqui, eu entrego nas tuas mãos. O que Deus fez? Deus começou a permitir situações acontecerem comigo ao ponto de eu me sentir encurralado no mundo espiritual e entender, eu preciso me render. Que foi da vez que eu usei as 20 pedras de crack. Então você entende como a oração ela tem poder? Porque qual é o problema, Vidal? Por que muita gente tem medo de orar? Porque quando você ora com intensidade, você mexe com o mundo espiritual. Sim. E aí quando você ora, a oração ela é uma energia.
Entende? Então, quando você canaliza a energia com o sentimento, isso vira uma flecha. Sim. Então, palavras são como flecha ou como escudo. Você pode reparar que um ladrão, ele nunca se dá bem ou ele não tem paz. Por quê? Porque as palavras que são liberadas na vida dele são palavras de maldição. Então, o cara não tem paz. Ele não consegue, sabe, viver bem. Agora, quando você estende a mão, ajuda uma pessoa e ela olha dentro dos seus olhos e fala muito obrigado, aquela palavra serve como escudo. Então, o que aconteceu ali? Minha mãe liberou a palavra para o céu dizendo o seguinte, ele está na tua mão. Mas por que as pessoas não oram? Porque quando você entrega para o alto, Deus se encarrega na terra de fazer situações, permitir situações acontecer para mostrar para o ser humano que ele não é nada. Porque 3 pilares prende uma pessoa de se conectar com a espiritualidade: dinheiro, poder e contato. Raramente quem tem dinheiro olha para a espiritualidade. Por quê? Porque ela se garante no dinheiro que tem. A pessoa que tem poder, raramente... Ela não olha para a espiritualidade. Raramente. Tá, ela não consegue olhar porque tem poder. Tem poder. Eu posso. Eu resolvo, eu dou uma ligada. Tudo, Isso aí. A pessoa que tem contato, raramente ela vai recorrer ao céu. Por quê? Porque é só ela ligar que o contatinho resolve. Então o que Deus faz? Deus quebra esses pilares e te deixa sozinho para te mostrar que você precisa dele. Foi o que aconteceu comigo. Minha mãe orou, várias coisas começaram a acontecer, e aí eu fui e falei, Deus, me ajuda. Aí no domingo, Deus falou comigo, dentro da minha casa, que a partir daquele dia minha história ia mudar. Sendo que eu senti uma vontade imensa de ir para a igreja, mas eu não consegui externar isso. Porque o adversário trabalha naquilo que você fala. Então, se você não fala, o adversário ele não consegue perceber o que você vai, quais são os seus passos. Ele trabalha com aquilo que você bota para fora. Eu queria ir para a igreja, queria contar para alguém, mas não conseguia. O que aconteceu? Segunda-feira eu fui num culto de libertação. Dobrei meu joelho lá no finalzinho, quietinho. Comecei a falar com Deus. Tinha uma moça, cara... No final da sala ou no início? Não, no final. Lá no finalzinho da igreja. Quietinho. Lá atrás. Aí uma moça, quando eu cheguei, estava de joelho. Missionária Denise. Cara, essa mulher foi um anjo também que Deus botou na minha vida. Deus colocou o compromisso dela orar pela minha alma. Porque tem gente que Deus coloca um amor tão grande no coração que ela paga um preço espiritualmente pela alma da outra pessoa. Então ela orava por mim incessantemente. E aí ela começou a orar, Deus, dá livramento. E a oração que ela estava orando era para mim. E eu estava lá no culto. Cara, ela levantou, ela não sabia que eu estava lá. Ela levantou, foi até a mim depois, encostou a mão em mim e falou assim, olha, Deus hoje está te dando um grande livramento. Um livramento de morte. Eu vejo uma obra que foi feita para você e essa obra, ela foi feita dentro de um buraco. Colocaram a sua foto dentro do buraco. E o que está acontecendo? Quando chove, a sua vida sobe. Você ganha dinheiro, você fica gordinho, você se alimenta bem. Quando essa água começa a descer, você declina. Você fica viciado nas drogas, você perde o controle da tua cabeça. Vai chegar um tempo que não vai chover mais. Não foi fácil chegar até aqui. Muita gente falou que eu não daria certo ou que o sucesso ia ser passageiro. Precisei quebrar padrões e acreditar em mim para decolar. Nunca desisti de apostar em mim, porque o jogo muda a todo momento. Aposta em você também. Vale a pena se jogar no que você acredita. PixBet, pode apostar. Fernanda Gunning. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela receptividade, o carinho, a atenção que vocês tiveram comigo quando eu cheguei ao templo. Eu acho que nada é por um acaso. A gente é guiado, né, espiritualmente para chegar num templo como o templo de vocês. O que me chamou mais atenção é a forma que eu entrei. Eu confesso que a primeira vez que eu fui para lá, eu já sabia do problema de saúde que eu estou passando e eu estava bem abatido, bem para baixo e eu saí com uma vontade de viver, uma vontade de dar a volta por cima, uma vontade de correr atrás. Tipo, eu estava um pouco, tipo, tô velho,
E eu saí de lá falando assim, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Enquanto eu estou vivo, eu vou correr atrás. E é um pouco da nossa filosofia espiritualizada, né? De buscar uma evolução. E eu falei isso para você lá um dia, né? O lugar é gostoso quando a gente entra de um jeito e sai melhor. A gente não pode sair pior, então sai do mesmo jeito que entrou. E as 2 vezes que eu frequentei, pouquíssimas vezes, né? 2 vezes que eu fui ao templo, eu saí melhor do que eu entrei e com certeza eu saí um pouquinho mais evoluído. Então, gratidão, muito obrigado. Tá de parabéns pelo trabalho que você faz lá. Fernanda, se apresenta agora, conta um pouco do que é o Templo São Miguel para o meu público e as pessoas que eu estou indicando tanto entenderem o que é aquele espaço maravilhoso. Tá certo. Primeiro, eu que te agradeço pela oportunidade de servir, porque essa é a proposta nuclear do trabalho da gente. Todo o trabalho do Templo São Miguel, ele tem como base o acolhimento do sofrimento humano, seja ele um sofrimento psíquico, emocional, espiritual ou físico, através das doenças que nós sabemos que transitam pelo mundo. E quando alguém nos reporta que saiu de lá melhor do que chegou, isso é a nossa condição primeira de trabalho. É para isso que nós nos preparamos, é para isso que eu preparo a equipe, é para isso que a gente faz as educações mediúnicas, os treinamentos de senso-percepção avançada dos médiuns, para que a gente possa assumir com muita responsabilidade o nosso estar ali, de corpo e alma, e nos preparando para sermos, obviamente, verdade, dentro e fora dali. Não adianta ali ser uma pessoa e fora dali ser outra pessoa. Então, nosso compromisso com a verdade, ele é tão condição primeira quanto proporcionar que essa verdade possa facilitar que as pessoas saiam melhor do que chegaram. Então, eu que te agradeço. Vamos lá, o Templo São Miguel é um templo espírita? É um templo espiritualista, ecumênico, sem fins lucrativos. Isso significa o quê? O ecumenismo é aquilo que abrange várias religiões, né? Nós entendemos da seguinte maneira: se a criatura humana ela é plural e Deus é plural, então nós podemos oferecer serviços plurais no maior número de possibilidades de ação, justamente para nós abrirmos o nosso leque de ação. E há uma frase que eu adoro da antroposofia do Rudolf Steiner, é nunca nos darmos como concluídos. Sim. Você sempre deixa uma janela aberta. Sim. Uma porta entreaberta, para que você possa sempre agregar novos conteúdos e a partir dali se transformar e expandir para uma condição consciencial melhor. Então, dentro do Templo São Miguel, a gente consegue, dentro dessa pluralidade, oferecer vários tipos de formatos de atendimento ao público. O objetivo é que ele possa agradar um pouco de gregos e troianos. Isso aí, começou bem. Vamos lá, gente. Meus consagrados, estou recebendo aqui um francês, Sébastien. É assim que pronuncia? Isso aí. Sébastien. Auger. 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 Então fala, Sébastien Auger. Sébastien Auger. E me explica esse teu nome, esse teu sobrenome, que vem todo de parte de pai. Isso. Porque da parte da mãe tem um Vidal. Tem um Vidal? Eu falei pra você não... Na parte da mãe não tem Vidal e não entrou. Explica por quê. O nome que fica é o nome do pai. A minha mãe casou, teve que usar o nome do meu pai. Sim. E eu não fui registrado com o nome dela, mas Vidal, é parte espanhol, parece, sim, da família. Meu sobrenome é Vidal. Você tá vendo? Da parte espanhola. Eu acho que a origem é de lá. Então, gente... É tudo misturado. Mas por causa de uma cultura machista? Não, administrativa. Eu também é machista, né? Manter só o sobrenome do pai. O homem toda a parte de herança, é tudo baseada no pai. Né? O homem tem direito, a mulher é depois.
Gente, olha só. Direito a divórcio é só a partir de 75, eu acho. É, né? Sebastião é um francês que mora no Brasil e o que me impressionou e eu quis convidar ele para vir para cá é que eu fui no Samba do Trabalhador, do meu primo Moacir Luz, e toda a banda dele utiliza os instrumentos que ele faz. Isso me impressionou porque, pô, é um francês que mora no Brasil, fabrica todos os instrumentos, entendeu? E atende a grupos, cantores, né, de várias bandas, né? E eu queria saber um pouco mais da sua vinda, né, da França para o Brasil e dessa influência que o Brasil tem lá fora que muitos não têm consciência. Eu, por trabalhar no mundo do samba, eu sei que isso existe. Eu já fui a Toronto, no Canadá, lá tem uma escola de samba, Montreal também, e eu queria que você explicasse um pouco dessa cultura brasileira na França. Você não é de Paris. Não, sou uma cidade pequenininha do interior, mas mesmo lá chegou essa cultura. Tá em qualquer buraquinho da França tem capoeira, ou tem um bloco, tem alguma coisa. Se não tiver a sede no lugar, o grupo vai fazer apresentações rodando. Então, em algum momento você vai ver alguma música brasileira. E qual foi a primeira vez que você veio ao Brasil? 2004. 2004. Você veio, já ficou, você veio, voltou? Eu fui sequestrado aqui. Né? Veio e ficou, Fiquei. E quando que você já começou a entender dos instrumentos e fabricar lá ou aqui? Um pouquinho lá. Até porque tem uma coisa de família. Meu tio tentou me ensinar clarinete. Clarinete? Porque era músico profissional, já idoso. E aí eu não me identifiquei. Então eu larguei pra lá. Mas já tinha ali uma veia musical na família, né? Depois que ele morreu, eu descobri que ele fabricava tambor dentro da garagem, estava escondido, ninguém sabia. Aí comecei por isso. E aí quando chegou aqui... E aí eu fazia parte de um bloco lá. E você fazia parte de um bloco lá? Um bloco brasileiro chegando também para ensinar a gente. Passa parte de vários lugares do Brasil. Então é o Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. Tá. E eu fazia manutenção, então comecei a ter esse contato com o material. Tá. Muito desses instrumentos você pode produzir lá. Mas, exemplo, aqui é uma cabaça. Isso aqui você só produziu no Brasil, ou lá? Lá não tem. Isso aqui é uma cabaça. Você compra a sua cabaça, as cabaças aonde? Mercadão de Madureira? Madureira Você gosta de ir lá também, né? Eu gosto muito. Tem muita... E esse reco-reco é feito de que isso aqui? É uma mistura de madeira e bambu. Bambu é muito parte resistente. de cima é o bambu, né? Ele não desgasta muito. E você dá uma camada de verniz? Sim, tem um tratamento também. Vai, pega outro instrumento aí. Vai. Você imagina uma escola de samba, agora vocês têm uma escola de samba, destilando, cantando a capela. É lindo. Mas quando a bateria entra, é outra coisa. Então, as torcidas organizadas, elas são as baterias da nação, daquela arquibancada que a gente enche o anel todo num jogo 11 horas da manhã, Dia das Mães. Claro. Então vamos lá. Flamanguaça foi fundada em quando? A torcida surgiu em 95. Eu não participei da fundação, até porque eu era uma criança na época, mas... Quem fundou? Foi o Snoopy, Binho,
Cristiano, Thiago, se não me engano tinha mais uma pessoa que eu não me recordo o nome. Mas Tá. esses 4 são os que a gente tem mais proximidade e até hoje ali interagem. Tá. Esse Snoopy não é o que eu conheci, não, né? Não. É Tá, outro. tá bom. Henrique, o nome Tá dele é bom. Henrique. E eles surgiram com a ideia de um grupo de amigos, moravam todos num condomínio em São Conrado e se encontravam ali para dali pro Maracanã. E deviam gostar de beber, né? Um pouquinho, né? E se chamavam um ou outro de O Yakut. se chamavam um ou outro de Manguaça, o Manguaça, e aí dali surgiu o estalo de Como que foi a oportunidade de você vir ser o presidente da torcida? Então, eu entrei em 2006 na torcida Como componente. como componente. Na verdade, eu vou ao Maracanã desde criança, a minha família tem a relação no clube desde criança, então o Flamengo sempre caminhou junto da minha vida. Só que eu queria ir, comecei a querer ir de arquibancada, e meus amigos são Flamengo, mas não são Flamengo de... Cara, quando der a gente vai, e também se tiver que ver na televisão também não muda em nada, e eu queria uma coisa mais... uma vivência maior daquilo, e queria viajar, porque eu sempre quis viajar para ver o Flamengo. Eu falei, vou procurar uma torcida para eu ter a companhia para viajar, né? E aí eu olhei ali a Flamanguaça e tal, tinha mais a ver com o que eu penso. Por causa da minha tia, eu tive sempre relação com o pessoal da torcida jovem e tal, mas era uma outra... eu tenho uma outra linha de cabeça, então nada contra, mas a minha forma de pensar ali era outra. Nos ônibus de viagem, Não, você ia da Flamanguaça? Aí o que acontece? Eu entrei na torcida para viajar. Só que a torcida era pequenininha e quase ninguém ia. Acabou que eu fugi das tradicionais para ser uma coisa mais calma. E quando eu me vi, estava pela Flamanguaça dentro dos ônibus delas. Então, quando o negócio vira, de fato, vira mesmo, de fato, eu acho que foi quando vem a Copa do Mundo que chegam as leis e o rigor da burocracia ali para as torcidas organizadas. Que aí você começa a ser obrigado a cadastrar, você começa a ter que assinar com o Ministério Público um termo de compromisso, a relação com a polícia ela fica mais rigorosa, e eu acho que, como a gente era uma torcida menor e com uma linha de pensamento diferente, foi mais fácil para a gente dali... Felipe, explica isso aqui um pouquinho melhor para o público. O que é essas normas? Você já conversou comigo em outro momento, até da polícia. Você falou que tem jogos que pode tantas bandeiras, Sim. Instrumento. Como é que isso funciona? Porque acaba que o torcedor que não é de uma torcida organizada não entende. Sim. Então, hoje funciona assim. Para você ter uma bandeira no estádio, você precisa de 30 cadastros. Aí, de 30 componentes. 30 componentes, tem que ter 30 pessoas cadastradas lá. Vocês hoje conseguem colocar quantas A gente bandeiras? está no teto máximo, que são 20. É o máximo de material, máximo. Mais do que isso a gente não libera. Nós somos a torcida do Rio de Janeiro que tem o maior número de cadastro na polícia. na polícia. A gente pode levar lá 10 mil cadastros. O máximo é esse, de material é esse. Só que o cadastro... É só bandeira. Bandeira, instrumento e faixa. Aí também a quantidade de instrumento também vai aumentando de acordo com a sua quantidade de cadastro. O que eu acho legal de dizer, que é o que a gente fala muito na torcida, é o seguinte: já chegou no teto máximo, não precisa mais mandar. Só que o cadastro é uma defesa pra gente também. Sim. Porque deu uma confusão. Aconteceu alguma confusão. Aparece na imagem lá 4, 5 pessoas com um boné, com uma camisa. Como a gente tem bastante cadastro ativo, então a polícia entende que a gente está sempre disposto a colaborar. Então o cara que, na confusão lá, se ele foi pego, foi preso. Se ele for pro GCRIM e tal, e verem que ele não tem o cadastro, eles entendem que ele é um simpatizante, comprou um material e usou. E não que de fato ali estava a torcida. Sim. Por outro lado, se o cara for da torcida, não tem jeito. Mas eu entendo isso como uma defesa. Acho que é por isso, defesa, concordo, por isso que a gente bate na tecla de quanto mais cadastro a gente mandar, melhor. E quando o cara não se adequa, a gente também não tem problema nenhum. Expulsa e vai lá no JEP, no BEP e fala: ó, esse cara aqui não faz mais parte. E pronto. Acho que as torcidas têm que entender que o cadastro é uma defesa nossa. É uma burocracia chata, dá trabalho organizar, dá. Mas também te evita uma dor de cabeça enorme na frente. E da onde veio... vocês adquiriram a sede quando?
Então, a gente alugava uma casa Para na guardar o abolição. material. Nossa primeira sede, de fato, para guardar material, essas coisas, foi no Bar dos Chicos, que hoje é o ponto, só que a gente fica Que é o lá, a ponto torcida de- fica lá desde Isso. 98, ficam lá. Antes dos Chicos virar os Chicos, a Flamengo ficava ali. E o Chicos, ele comprou um anexo do lado. Quando ele comprou o anexo, eles fizeram um sobrado. E a gente tinha uma relação muito boa com o Chico e tal, e a gente pegou esse anexozinho pra gente, guardava ali as bandeiras, os instrumentos. A coisa cresceu, óbvio, não deu mais ali. Aí a gente levou tudo pra garagem do Fofinho, que é uma pessoa que também tá com a gente há muito tempo, é um dos braços da torcida, que é na subida do Morro do Urubu, ali na Abolição. E aí a gente ficamos um ano ali e falamos, não, a torcida tomou uma proporção maior, já temos um corpo, acho que para organizar e para a coisa continuar evoluindo, a gente precisa de fato de uma sede, né, para receber as pessoas, para fazer o Quantos evento. componentes tem? A gente pegou um pouco antes da subida do Urubu, ali na Rua Ferreira Leite, alugamos uma casa. E aí ficamos ali de 2015 a 2019. Aí a gente começou a ficar muito cheio, começou a ter problema com o vizinho, o negócio começou a ficar insuportável, a gente falou, não, a gente precisa de um galpão para fazer um negócio legal. E aí surgiu a oportunidade da gente pegar essa sede que a gente está hoje, na José dos Reis, ali na saída 4 da linha amarela em Pilares. Essa sempre foi a sede de vocês. Vocês pegaram ou tiveram outra Não, essa da sede? Ferreira Leite foi a primeira. Tá. Que era Aí- abolição, e agora Era a gente tá abolição. na Aí a gente foi para Pilares. Pilares. Quando a gente começou a ter um problema com o vizinho e tal, a gente falou, a gente precisa sair daqui, precisa de um lugar Eu maior. lembro quando era na Que era uma abolição, casa. Então não é mais na abolição. Não, é agora é na Pilares, saída mas é bem 4. perto. É bem próximo. é Só a que mesma- tinha características diferentes. Era uma casa, então ela era muito mais acolhedora. E aí, quando você vai para um galpão, uma coisa maior, Uma quadra. Virou uma quadra, é isso. A gente Exatamente. saiu de uma casa para uma quadra. Foi isso, em 2019. E aí, 2019, aquele ano do Flamengo, né? Aí, sede cheia e tal, a gente conseguiu movimentar, a gente falou, cara, vai explodir, vamos dar um passo maior. Aí vem E eu literalmente saí da maternidade com roupinha do Flamengo. Na época eram fotografias que, como vocês estão vendo aqui, amareladas ainda. Meu pai era um fotógrafo amador, mas altamente técnico. E eu vi por fotos que eu não encontrei, porque são álbuns desse antigo, que quando eu cheguei, o berço já tinha uma flâmula do Flamengo. Essa foto que você pegou... Cara, essa daqui, foto eu achei muito bacana. Ela tem uma história, né? tem. Tem uma história bacana, né? Esse foi o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã com 5 anos de idade. Eu tô de Quixute. Essa bandeira foi costurada e confeccionada pela minha mãe. Comprou tecido em Madureira, que tinha muitas lojas de tecido, acho que ainda tem. E não é bambu, é um cabo de vassoura. O Maracanã, naquela época, era muito bonito, que tinham muitas bandeiras pequenas, além das grandes bandeiras das torcidas organizadas. Essa foto tem história porque foi a primeira. E essa bandeira tem. Esse tecido aí tem uma história também. Da bandeira, o tecido. Porque minha mãe... meu pai tinha amizade com uma pessoa da charanga e minha mãe costurava a bandeira para a charanga rubro-negra. Aí ela fez essa pequena bandeira e essa outras pequena pra mim. arte, né? Agora, a PQP, Pô, eu que queria. meu pai era só bancário. Meu pai se aposentou com 35, 36 Muito novo. anos de Banerje. Era só os rubro-negro fanático mesmo que iam para ali e aí se reuniam. E aí criaram essa faixa sem intenção Sem nenhuma de pretensão. virar torcida organizada. Mas aquilo ali, para vocês entenderem uma coisa que eu vou falar aí futura, ela era bem ali atrás do gol, um pouquinho para o lado, porque atrás do gol ficava a torcida jovem do Flamengo. Mas o meu irmão aqui em off estava falando uma coisa que eu não sabia.
Meu pai na rampa, subindo pro Maracanã, te mostrou o quê? A nossa diferença de idade é de 8 anos, né? Então, assim, as minhas memórias primeiras de Flamengo no Maracanã com meu pai, me lembro meu pai estourando fogos dentro do campo, que você, como era da torcida, ajudou a levar ele para dentro do campo. Ele botou com autorização da Sudeste, do bombeiro. E, na verdade, não era nenhum fogos explosivos, eram lasers de cor só. Foi num campeonato que o Lazzaroni era o técnico do Flamengo, eu me lembro de. Na verdade, foi um jogo de entrega de faixa e, por isso, autorizaram essa queima de fogo como uma festividade e repercutiu, porque os lasers passavam o anel do Maracanã e eu me lembro que foi assim um orgulho falarem para o meu pai, para mim, que o José Carlos Araújo, o Apolinho, falaram que coisa linda, porque eram lasers verdes, amarelo, vermelho, tinha um Maravilha. Aquele conjunto de elementos deve ter gerado um visual maravilhoso, né? Incrível, e o mais impressionante que eu me lembro que um bombeiro chegou e falou assim, mas senhor, esse menino vai... Aí meu pai falou assim, ele entende mais de fogos do que a gente já era baloeiro, por isso que meu pai tinha apelido de baloeiro e eu de fogueteiro. Aí tu vai engrenar uma história com alguma... mas aí já não dá para falar de torcida, né? A gente vive num planeta que está doente, né? E com a pandemia... solidariedade, pô. Solidariedade tem muito nas torcidas. De algum perrengue, de alguém com perrengue que tenha ajudado? Não, tem agora sim. As escolas, as torcidas organizadas, tem escola de samba, blocos, tem projetos sociais, mas naquela época não tinha isso. O que a gente ajudava era o amigo que não tinha ingresso a conseguir adentrar no Maracanã, entendeu? A gente ajudava mesmo de coração, pulava o Maracanã meia-noite do dia anterior e se trancava na sala. Então essa era a solidariedade. Solidariedade pura. Dava cadeirinha pra pular o muro, né? Pô, pra comer no Maracanã era só cachorro-quente genial. Aí tu quebrava ao meio, dava pro cachorro-quente genial. Genial. Pô, isso aí, tem muita gente que nem sabe, mas vai dar uma gugada, vai procurar pra lá o que é o cachorro-quente genial. Pô, eu ia pro Maracanã de Quixote. De Quixote. Porque, pô, tênis naquela época era assim, Quixote ou Bamba Cabeção. Mas tu era o pobre novo pra um Quixote velho, não? Que eu fui o pobre novo pro Quixote velho, que eu sou mais novo. Aí eu recebi o Quixote sem a trava. Meu uniforme da escola eram 2. O Quixote, porque tinha que ser calçado preto, e o Bamba Cabeção para poder jogar bola, que era o tênis esportivo. Alexandre, essa paixão essa paixão pelo Flamengo foi depois tu foi pro kimono, né? Teve essa história do kimono. Aí eu vou ter que falar um pouco de ser um iluminado, né? Assim, Deus me proporcionou isso, por isso que eu falo que eu fui iluminado, porque eu ter o privilégio de fotografar, e eu vi uma foto aqui, eu vou acrescentar mais ainda, eu fotografei esporte, que é uma paixão, porque na Olimpíada todo mundo para, no Mundial de Futebol Feminino vão parar. Tem uma foto aqui bem bacana, é dessa que você está falando? Olha isso aí eu fui cobrir o Mundial de Judô em Paris, como judoca. É mesmo? Já como faixa preta de judô? Você foi competir? Aqui eu fui cobrir o Mundial de Judô em 1997. E... passa aqui. Então sempre teve essa ligação com o esporte, né, Alexandre? Vai passando. Para além do futebol, né? Essa paixão do Flamengo. Vai passando. Aí prova que eu sou velho. Free jazz, bate-bola, fotografava, carnaval.
Não, então deve é estar pra lá cá. pra frente. Ficou lá no Eu primeiro. tenho uma Aqui foto tem do vôlei. Aurélio Miguel. Eu lembro preto bem e dessa branco. foto, eu lembro bem dessa foto. Ah, Aí, bacana, olha aí, você olha comentou aí. sobre o Aurélio. Olha só. Aqui. Em cima é o Flávio Canto, que sempre teve um chão muito bom, dando uma chave de braço. E o Aurélio Miguel, nesse Mundial, ganhou medalha de bronze. E tá lutando contra um japonês. Que fotaça, hein? Que foto bacana. Flávio Muito Canto trabalho incrível no esporte. e né? Aurélio Miguel. Um momento em que eu chorei como torcedor do Flamengo também, que foi quando a gente pela primeira vez se classificou para uma acho que foi para a semifinal, que a gente, não, a semifinal foi contra o Grêmio, foi no jogo do Inter. A gente pela primeira vez, eu acho que o Grêmio foi na semifinal. Quando a gente se classificou das quartas para a semifinal, foi a primeira vez que eu vi como torcedor do Flamengo a gente chegar numa semi. E cada jogo daquela Libertadores era muito emocionante, né? Mas eu acho ali eu me emocionei. Na falou hora que classificou pra Semi. Tu falou do lágrimas Gabigol, rolaram. eu tava procurando essa daqui que eu tinha visto aqui no... Ah, já veio pra mim aqui, olha, essa Sem foto... querer ser polêmico, né? Olha. Até pela diferença de idade, Ó, eu não gosto muito do radicalismo de condenarem o Gabigol, que cá entre nós tem idade de ser meu filho. Meu filho tem 19 anos, o Gabigol tem o quê? 23? 26, acho que é. acho que é 28, né? Deve ter uns 26, 27, 28. Eu acho que o que ele também dá de raça, de exemplo, de carrinho, de representar o Flamengo, ele vai na torcida adversária mesmo, provoca e eu em todo momento assim Pra não cortar a mão dali, só pra mostrar a raça do nosso amigo aí. Ele é um cara que incorpora aquele futebol dos anos 90, né? Sem o politicamente correto. Eu não sou a favor Olha de que foto, hein, dispensar cara? ele, nada. Eu acho que é o seguinte, vamos lá, nós somos seres humanos, a gente é feito de carne, é fraca. Então, o cara tá no dia de folga, tá, tudo bem. De repente, a década de 80 não fazia isso. Mas, gente, não vamos comparar. Nós não vamos voltar lá. É o que eu falo pro meu filho. Olha aí, ó, mostra essa foto. Essa foto é um fotão, pô. Olha que foto linda. Olha essa. Ó, pô. Deixa eu enquadrar ela aqui, né? Sou eu. Tem que enquadrar ela aqui, hein? Sou eu. Segurando... sou eu literalmente. Esse aqui é o Alexandre Vidal, do Brasil, galera. de 2013. Esse aqui é Alexandre Vidal. Alexandre Vidal, fotógrafo legal. Mas, como eu falo pro meu filho, o que eu vivi você não vai conseguir viver. Não adianta, você era o fogueteiro da joia, você era o samurai do judô. Não vai viver. Não vai viver. Quando que agora... mostra essa foto. Olha essa aqui. A gente falando em lágrima, emoção. Tem um episódio para eu contar. Opa, então vamos Eu ver. fiz essa foto. Por quê? Olha isso. Ele veio muito próximo de mim e eu dei 2 passos para trás e enquadrei, porque eu queria pegar isso. Você tem que se blindar. Eu me lembro que quando o jogo acabou, veio um cara da Conmebol. Aê! Comemora, campeão! E ele falou, relaxa. Como que eu vou relaxar? Eu estava tratando a foto do primeiro gol do Gabigol. Para subir nas mídias, enviar para mídia social, subir no Flickr, subir no site. Aí me sai outro gol. O cara quer que eu fique... não tem como. E outra coisa, minha cabeça já estava aqui no checklist que eu falei. Minha cabeça estava aqui, meu Deus, eu tenho que subir essas fotos, guardar 400mm, guardar o notebook, cruzar uma máquina com uma grande angular e botar outra com uma 70-200. Eu tenho que pegar minha bolsa e guardar no vestiário. E o cara querendo que eu...
Então, assim, não é que é frieza. Eu me cobro muito. Então, assim, você tem que criar uma bolha, se concentrar, porque é o seguinte, ainda tem uns detalhes, assim. O jogador vem comemorar na torcida. Quando ele volta, que geralmente, você até mostrou uma foto assim. Mostrei aqui. Abraçado, de costas, não precisa procurar não, de costas, tem patrocinadores que estão só nas costas. E aí também tem a questão do marketing que você tem que procurar botar grupo. Então, a galera de repente já está de cabeça baixa, que não tem o compromisso que nem eu como fotógrafo de clube, de fotografar o quarteto abraçado, o trio, o quarteto de costas, abraçado. não, de costas, porque tem patrocinador que está só nas costas. Que está no verso. Entendeu? Está só nas costas. Então, é concentração do início ao fim. É muito detalhe, né, Alexandre, na verdade. Essa pergunta aqui. Aí, exemplo, aí a torcida organizada tal tá sacudindo bandeira. Não é para eu olhar e me encantar, é para eu olhar e fotografar. Você acaba não pegamos aqui uma pra galera entender o nível de detalhe, né, Alexandre? 1, 2, 3, 4 atletas na foto. Né? E esse vários patrocínio ângulos, aí né? Tá só nas costas. Legal, bacana. Você não relaxa em nenhum momento. Quantas vezes eu tive no Maracanã? Você é para relaxar, vai pra praia, né? Quantas vezes eu tive no Maracanã e eu lá da arquibancada, eu via você o tempo inteiro, que você não tira o olho de dentro da câmera. Então a tua visão ali acaba que você não consegue. Você tem uma ótica diferente. Primeiro parte do princípio é essa foto aí. Olha. A torcida toda com o braço pro... Pegar aqui na daqui... Isso aí é o antigo Maracanã, formigueiro. Maior movimento. Não dá nem para diferenciar. Não dá nem para diferenciar. Não, isso aí é povão. Olha aí, ó. É uma isso galera. É no meio de campo. É a nação. Mas acho que você percebe, o que você vê de diferente nessa tua visão, que você está vendo tudo no close. Você está vendo as expressões e tal. Então, conta um pouquinho do que é essa experiência de ver tão de perto. O que é diferente você do vê que de tudo, né? Você vê o jogador adversário dando uma cuspida no nosso jogador. Entendeu? Aquela coisa de provocação. Como tu tá de 400 milímetros e tá closado, você faz uma leitura labial do cara xingando o outro. Então, assim... Você vivencia isso tudo. Mas independente de você não conseguir ter esse momento de curtir o todo, né, porque você está tão concentrado ali, quais foram os 3 principais momentos dessa tua vivência de Flamengo? Quais foram os que você elege assim, como os mais marcantes, que estão na tua memória, que você guarda? Esse do Diego Ribas quebrando a perna, se recuperando e na final entrando no segundo tempo e dando passe Aí eu vou sair do campo. Essa virada do trielétrico que eu olhar, eu fui até o fim, eu fui até o nosso ônibus estava no batalhão. Aí outra coisa, aí tinham 2 ônibus, um ia para o CT, que nós deixamos o carro, a maioria dos jogadores deixou o carro no CT, ou a família vai buscar no CT, que mudou, né? Quando os treinos eram na Gávea, os jogadores moravam em Copacabana, Leme, Ipanema, Renato Gaúcho, isso tudo. Meu apelido na escola era Renato Gaúcho, eu falo isso pro Renato até hoje. Renato, meu apelido era... Eu namorei muito com o apelido de Renato Gaúcho, usava o cabelo igual. Meu apelido era Renato Gaúcho e Paulo Ricardo, por causa da RPM, cabelo comprido. Mas vamos lá, mais Renato Gaúcho. Aí, essa da multidão ali, e aí eram 2 ônibus. Um ia, acho que, para o hotel, que também era ali na Barra, e outro. Mas estavam próximos. E aí nós fomos campeões brasileiros dentro do ônibus. Aí a gente já estava animado, que a gente já tinha tomado muito todinho, no trio elétrico, tinha muito Danone, né? Muito Gatorade. Aí
Voltar pro trio! Voltar pro trio! E tinha o campeão brasileiro dentro do ônibus, sem graça. Era pro resultado ser outro e a gente ser campeão brasileiro no outro jogo no Maracanã. Aí, voltar pro trio! Voltar pro trio!